o Chiquinho, né? Rodrigo Coelho. Assim, os diretores da empresa eles estão decidindo, tá, pessoal? Se a gente vai ficar 100% home office ou não, tá? Isso é um impasse. Eu já cobri muito meu diretor para ele definir logo, porque a gente tem que ter um norte, né? Se a gente vai continuar ou vai ficar parcialmente. Então a gente está sendo a gente prevê, né, que depois do Covid nada vai ser mais, vai ficar como normal, né? Vai voltar ao normal. A gente vai ficar cada vez mais home office. E a gente está conseguindo crescer mesmo assim, né? Com essa fase ruim, né? Essa fase do Covid aí. Então a ideia, né, é que a gente consiga ficar preparado, né? Inclusive o Pachequinho, o Rodrigo ele vai até mencionar algumas coisas sobre o Fábio ser maior, enfim, algumas coisas que vocês também recomendaram, tá? Mas a ideia Interessante. a ideia é por isso, tá, pessoal? Por isso que a gente não consegue ser preciso com vocês, porque os diretores ainda não conseguiram chegar num consenso, tudo bem? Mas é isso aí. Interessante esse assunto que não sei se o Edson estava na mesma reunião, né? Nós acabamos de sair da reunião, foi agora às 2 da tarde, com as definições da Cisco, né? Para a Latinoamérica, para a América toda, né? Como é que vai ser a nossa estrutura, que também está sofrendo alterações, né? Então, a Cisco, ela tem, se vocês terem uma ideia, né? A Cisco, ela tem 3 andares lá no Senu, no tal, e já foi avisado que nós vamos reduzir um andar. Então, eles estão eliminando o andar, vão ter mudanças no Rio de Janeiro, em várias localidades, e as pessoas estão indo para o modelo de pay as you go, mesmo, na modalidade de coworking, né? Então, do que vocês falaram, a gente está acompanhando também, todos nós estamos acompanhando, né, essas mudanças, né? E é interessante compartilhar essas experiências também. Vocês podem contar, inclusive, aproveitando aqui, né, se precisar de algum apoio da parte de legal, no sentido de compartilhar best practices de RH, a nossa área de recursos humanos, a nossa área de finance, e eles sempre deixam portas abertas para esse tipo de relação, né, com os clientes. A troca de Por experiência, exemplo, quer dizer, né? Desculpa, exato. o nome é Rodrigo? Qual é o seu nome? Não. É o Fábio. Fábio. Tô vendo aqui, ó. Tô vendo em cima da tela aqui, Fábio. Sim. Pô, muito legal, cara, né? Bacana. Agradeço aí. Então, enfim, estamos à disposição. Muito obrigado, Fábio. Mas aí, basicamente, a nossa ideia é, como essa solução, no primeiro momento, a gente tinha montado ela razoavelmente robusta, eu tinha uma dúvida com vocês, que é uma dessas dúvidas que a gente queria trazer para vocês, eu acredito que já está respondida, mas é só por desencargo de consciência. Esse primeiro cenário que a gente montou, teoricamente, a gente aguentaria toda a empresa full-time home office, no cenário que ninguém volta para o escritório. Eu acho que se tivesse alguma alteração, a gente só alteraria o firewall que ficaria dentro da CenturyLink. A gente subiria ele um tier de potência, digamos assim. A gente botaria uma caixa, um tier acima, digamos assim. É porque, pelo menos, a gente vê assim, que teria o ideal a gente trabalhar com o pior cenário possível, digamos assim. Então, o pior cenário seria a gente nunca mais voltar para os escritórios, eles não existirem mais, e a estrutura que a gente está montando agora é para aguentar todo mundo de casa. Então, não sei, o que a gente tinha posto lá de Fire, eu acho que era um MX100. O MX100, aí eu não me lembro, ele aguentaria 500 conexões simultâneas, se eu não me engano, pelo que eu estava vendo no datasheet dele. Então, a gente fez algumas simulações, Pachequinho. A gente fez com 250 e fez com 100. O Luiz, acho que foi quem mais trabalhou nisso, talvez ele consiga te entrar em detalhes. No final da conversa que nós tivemos, né, o Robson pediu para subir o equipamento do Rio por um MX250 no Rio, onde concentraria o maior número de pessoas, né? E faria dele um concentrador de VPN. Por conta do cenário de Black Friday, né? Acho que até você estava junto conosco, que foi... Ele levantou que é cerca de 450 pessoas. 500, vamos arredondar 500. E isso dobra na quantidade de dispositivos, né? Se você for pensar que ele tem um celular e um notebook. Não são 400, não são 500 pessoas, 500 dispositivos. Pessoas são umas 250 pessoas.
e também fazendo o papel de concentrador VPN, né? Por isso que foi dimensionado o MX250 para o Rio de Janeiro. Tá. Então, pelo menos é a verdade. A gente achou interessante a gente botar esse MX250 no Rio, mas era legal também botar ele na CenturyLink, pelo menos agora que o Rio, teoricamente, pode não existir mais, que eu acreditaria que ele, na CenturyLink, as duas caixas lá levantariam, digamos assim, o throughput inteiro, certo? Certo. Outra coisa, o Robson até me deu uma alertada aqui. Ele está perguntando se vocês têm algum levantamento sobre o Merak com relação aos concorrentes dele, se tem algum tipo de, por exemplo, algum comparativo que vocês tenham de bate-pronto com a Fortinet, os pontos positivos que vocês, por exemplo, batem a tecnologia de SD-WAN da Fortinet, né? Aí, pode. Eu até diretor. MX100, MX100. VMX100. Ô, Fábio, ô Edson, vocês conseguem entrar nesse mérito? Ok. Então, assim, eu vou começar falando sobre são essas duas demandas, né? A primeira, a questão de comparação da nossa tecnologia em relação aos demais fornecedores, né? E depois o Edson, se quiser complementar.
e também trazer informação em relação à AWS, tá? Só para Lira, é a primeira vez que nós estamos conversando, né? Então, só para me apresentar, meu nome é Fábio de Paula Souza, eu sou especialista de produtos de Enterprise Networks, né? Mais voltado para a área de vendas, prazer. E o Edson, ele é o nosso engenheiro, do time de engenharia, que na Cisco nós temos algumas torres, vamos dizer assim, de atendimento. Existe a torre voltada a produtos, arquiteturas, e a gente busca fomentar o mercado com a nossa tecnologia, esse é o meu papel. O papel do Edson é mais o cara que escova bit mesmo, é o Edson que vai olhar ali o detalhe da solução. E existe o time de vendas, né? Não sei se você teve a oportunidade de conhecer a Michelle, né? Que está acompanhando aí esse projeto. Bom, então, basicamente, e eu até posso compartilhar algumas coisas assim, e com a nossa... Deixa eu aproveitar aqui para compartilhar a tela do meu computador. E de forma bem sucinta, a gente pode entrar em mais detalhes, né? Mas o que a gente costuma a destacar em relação a como diferenciais competitivos da nossa plataforma, tem muita coisa aberta aqui. Deixa eu fazer assim. O primeiro deles é a nossa abrangência, né? A nossa presença em relação aos nossos concorrentes, né? A solução da Merak é uma solução bem madura já no mercado, já bem robusta, está presente aí em diversos países, e esse aqui é um mapa real aqui, em tempo real, que mostra a quantidade de equipamentos instalados, ou melhor, a quantidade de redes ativas no mundo. Muita coisa, hein, Fábio? Muita coisa mesmo. Poxa, legal. Eu tenho mais de 2,6 milhões de redes ativas. Essas redes podem ser um equipamento, pode ser diversos equipamentos ligados. Cada pontinho verde aqui é uma rede ativa que compõe a Merak, né? E isso tudo é administrado pela nuvem, todos esses dispositivos são administrados pela nuvem, e esse é um outro fator super interessante da plataforma Merak, que a gente vem destacando, né? É a capacidade de gestão da infraestrutura de TI através de um dashboard unificado. Então, uma das nossas... Fábio, uma pergunta. Quando a gente for fazer essa instalação, né? A gente vai, ter que habilitar as VPCs para conversar entre si, ou vocês vão instalar um serviço, eu vou rodar um CloudFormation, um Terraform, e vai subir a stack de vocês na nossa rede? Como que seria? Não sei se é uma pergunta para o Edson aí, né? Não sei se é para o Edson ou para você. Na verdade, essa plataforma é oferecida, o hosting é na própria Cisco. A gente oferece o serviço a plataforma de SaaS, vamos dizer assim, onde você não vai precisar instalar absolutamente nada na sua infraestrutura, seja ela Amazon, seja CenturyLink. Em termos de software de gestão, ela é toda feita pelo site da Cisco. Sim, mas eu não preciso habilitar nada, nem PPC Peering, nada do gênero. Não. A proposta é que, e até eu posso mostrar aqui, vou voltar um passo atrás, né, ir lá no site da Merak. Vou abrir aqui para vocês, porque a proposta é que você tenha os equipamentos, e quando você compra um equipamento Merak e você recebe uma licença relacionada a esse equipamento, você entra no site da Merak, constrói o que a gente chama de organização, você cria a organização, por exemplo, Zoom, e dentro dessa organização você vai cadastrar os seus equipamentos, e a partir do momento que o equipamento encontra o acesso à internet, recebe IP, você instala ele na sua localidade, ele estabelece um túnel seguro com a plataforma, com o dashboard, e todas as configurações, atualizações de firmware, suporte, todos os requisitos, eles são provisionados automaticamente para você, né? Então, a Merak, ela nasceu dessa proposta. Lá em 2012, ela veio com
com esse viés de gerenciamento na nuvem, gerenciamento via cloud. Ela foi pioneira, inclusive, nesse modelo. Ela foi criada, a Meraki, ela foi uma empresa comprada, corrigindo, né? Se não me engano, é 2006 que ela nasceu, em 2012 ela foi comprada pela Cisco. E ela veio de desenvolvedores, estudantes do MIT, que estavam fazendo um projeto de refresh de Wi-Fi para o próprio MIT. E a partir daí eles, poxa, isso aqui é legal, desenvolveram uma arquitetura em nuvens escalável, né, usando aí os princípios aí de computação em nuvem. E com isso eles começaram a lançar esse produto no mercado. E aí o que é interessante, e fazendo o link dos nossos diferenciais, né? Porque toda essa plataforma, toda essa infraestrutura, ela começou com Wi-Fi, mas hoje ela não é só Wi-Fi. Né? O que a gente oferece dentro da mesma plataforma, de gestão dentro da mesma plataforma, que é super intuitivo, vou mostrar. Toda a parte de switching também, você pode colocar a parte de switch, você pode colocar, obviamente, o que nós estamos conversando aqui, que é a parte de SD-WAN, appliance de segurança. Existe até mesmo a parte de câmeras, existe um portfólio de câmeras com analytics, que você coloca na mesma infraestrutura. Existe o MDM para gestão dos seus dispositivos de endpoints, né? E Analytics de WAN, que é a parte de Meraki Insight. Então, todo esse portfólio ele está disponível na mesma plataforma de gestão. E fica muito fácil você tanto provisionar quanto gerir esses produtos. Né? Então, hoje a Meraki ela tem um portfólio, esse é o portfólio mais completo do mercado, em termos de ecossistema. Né? Quando a gente fala de escritório, deployment de escritório, né? Se eu vou colocar um novo escritório, ou então se eu vou suportar meus profissionais remotamente, todos esses componentes, eles podem ser usados de várias formas. Né? Então, essa questão é super valorizada, a gente destaca muito. Bacana, achei legal o painel aí, que você vai ter tudo, né? Muito bacana. E aqui eu vou mostrar para você, por exemplo, o Meraki Corp, que é a nossa própria infraestrutura. E espera só um pouquinho que eu tenho que pegar o carregador para o meu filho aqui. Vai lá. Tranquilo. Essa história de home office a gente se diverte, né? Uma atravessando aqui. Eu... Ó. Mamãe, põe um relógio, põe. É isso aí. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Tá bom. Então, eu vou mostrar para você aqui, Lila, e para todo mundo, né, a própria gestão do Meraki, né, da nossa divisão Meraki dentro da Cisco. Então, aqui você tem, como eu falei, numa única plataforma, todo o seu portfólio de infraestrutura para gerenciar o seu site. Então, por exemplo, aqui eu estou olhando o Meraki São Francisco, lá a sede da Meraki que fica em São Francisco. E numa console super intuitiva, sem precisar mais de linha de comando, com botões, ajustes de cliques, né? Eu tenho toda a gestão dos meus dispositivos de segurança, dos meus switches, tanto a parte de monitoria e configuração, a parte de wireless, o MDM que eu falei, as câmeras e analytics de WAN. Ô, Fábio, uma pergunta. A gente está rodando, né, a nossa stack, né, lá na Blast de Virgínia, né? No caso, seria Virgínia, então? Seria Meraki Virgínia? Ou seria Meraki, sei lá, São Paulo? Como... Isso. Dessa forma mesmo? Exatamente. A organização é Meraki, a organização seria Zoom, e você teria aqui os sites, como eu tenho aqui, por exemplo, Chicago, eu tenho aqui São José, né? Tem até um mapa que eu pulei aqui, né? Mas se a gente colocar aqui em Organization Overview, aqui eu tenho
o mapa, né? Deixa eu esconder a tabela aqui. Então, essa é a view que eu tenho dos meus sites. E a parte de gestão de infra, ela já vai ter, como eu tenho aqui os meus dispositivos. Em São Francisco, eu tenho 437 dispositivos, 11 redes. Aqui em Chicago, tem aqui alguns pilotos aí em Austin, tem no Reino Unido, tem aqui no Japão, Taiwan, e Sydney. Bacana, E aí eu posso... então, e nós temos, assim, bastante orgulho dela, porque é um recurso que nasceu na web, né? Uhum. E diferente dos nossos concorrentes, isso é um diferencial também, quando a gente desenvolve uma plataforma do zero na nuvem, você acaba sendo, obviamente, totalmente dependente desses recursos, né? E o que a gente vê comparado, e aí você citou Fortinet, existem outros players também que oferecem soluções, geralmente eles nasceram numa proposta on-premise, de gestão com software local, e não existe uma paridade de feature. Quando você pega, às vezes, todas as funcionalidades que eu tenho aqui no dashboard, de analytics de WAN, de conectividade e tudo mais, quando você faz o comparativo de funcionalidades, muitas coisas eu preciso instalar uma máquina virtual no seu data center para poder compor esse serviço. Tem um requisito. Exato. Então, como a gente nasceu, é aquela história, né? Ou eu faço bem isso aqui, né? A gente desenvolve bem em cima daqui, porque não tem outra alternativa, né? Então, a Merak, ela tem esse viés, né? Uhum. E uma das coisas que é super legal também, eu acho que tem pelo menos chamado a atenção de empresas do mesmo segmento de vocês, é a parte de DevOps, a parte de APIs. Como assim? Consegue explicar? O que pode de DevOps? O que seria? A parte de APIs, a parte de integração com outras plataformas. Cada parte de clique aqui de monitoria, de configuração, eu posso dizer que eu tenho uma API para você fazer um get ou um post a partir de uma outra plataforma. Entendeu? Ela tem integração, não sei, com o Terraform da vida? Não sei. Tem componentes que eu posso, sei lá, montar? E a REST APIs, por exemplo, eu tenho alguns exemplos dentro de casa, até mesmo pela plataforma que nós estamos aqui trabalhando, né? Certo. Existe uma ferramenta de colaboração dentro da Cisco que se chama Webex Teams, né? E o Webex Teams, ele é uma ferramenta, não sei se você conhece. Não conheço. Oportunidade de conhecer. Tá. Não conheço. O Webex Teams é um serviço de mensageria, de conferência, assim como nós temos o Meetings, é um outro módulo, vamos dizer assim, de comunicação, que faz a parte de mensageria. E eu tenho bots dentro desse serviço de mensageria. Certo. E eu posso executar e fazer com que esses bots executem funções no meu dashboard via APIs, via REST APIs. Então, por exemplo, eu posso criar um novo usuário, buscar uma informação, ver o status de um usuário conectado, perguntando para esse bot, me mostre o status do usuário tal. Ele vai lá e busca isso para mim. Certo. A gente tem aí eu tenho também um hard stop aqui, né? Eu tenho um compromisso às 16h10. Eu não posso estender muito no... Caramba, meu, já passou tudo isso, passou rápido, hein, meu? Agora que eu vi, ó. Não, pode seguir, não, cara, não precisa explicar. Nossa, foi muito rápido mesmo. O último, então, é o que eu falei, né? A gente pode aprofundar mais sobre esses pontos, mas isso com certeza é uma fortaleza. A parte de integração com outras plataformas, de APIs, essa parte da infraestrutura como um todo no dashboard, e um outro ponto específico para a necessidade de vocês é essa parte de analytics de WAN, que a gente chama de insight.
Esse módulo, ele é um módulo adicional aos appliances de segurança, tá? Então é importante, se vocês tiverem interesse, habilitar essas licenças, adquirir essas licenças. E o Meraki Insight, ele é diferenciado porque ele faz uma análise, isso a gente conversando com as outras empresas, com os nossos clientes, análise de concorrência, os players, eles costumam focar nessa questão de SD-WAN, mas não tem tanto essa parte de analytics, né? E aqui eu tenho a possibilidade de analisar sobre a perspectiva de links WAN, as aplicações, a saúde dos meus links, a experiência de comunicação de voz sobre IP, né? Tudo isso no mesmo lugar. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui nos meus sites, eu tenho o Google Drive aqui, por exemplo, que está me reportando alguns problemas. Eu tenho KPIs, né? Indicadores da plataforma que mostram se o problema é de rede, é no link WAN ou é um servidor que não está respondendo. Né? E você consegue rapidamente, então, resolver problemas. Nesse caso, então, eu teria que ter uma ação. No caso aqui, seria o quê? Eu teria que abrir um chamado, então, para o Google? No primeiro, é um servidor do Google, então, seria o problema. Exato. Se a gente olha mais detalhes, eu estou vendo que tem um problema de comunicação com o servidor em São Francisco e em Londres. Né? Certo. Em Sydney está ok, nos outros eu não tenho dados, ainda não está habilitado provavelmente esse serviço. Mas quando eu vejo os detalhes, né, eu clico aqui então no score, eu vejo qual que é o problema específico, né? Poxa, legal. E aqui eu tenho uma visibilidade da minha rede. Então, olha, aqui é uma visão completa, 360 graus, né? O problema está na aplicação, e aí eu consigo ver os tempos de resposta, as informações aqui. O problema Ô, Fábio, eu consigo dar uma olhada no gargalo, né? Se está topando a rede. É isso? Acho que uma das principais vantagens desse serviço é que você consegue identificar mais rápido o problema. Aquela história. Pô, em vez de eu sair ligando para a minha operadora porque o cliente ligou reclamando, será que o link é da operadora? Não, eu já sei. O problema que nós vimos é que os servidores aqui estão com tempo de resposta muito alto. 30 segundos esse servidor aqui, tem alguma coisa errada na aplicação, alguma coisa nesse serviço. Então... Pode falar, pode concluir, mas eu tenho umas 2 perguntas aqui. Tá bom. E na parte de saúde de links, né? E uma coisa legal é que, né, nesse momento aqui de escritório remoto, de usuários remotos, né? Você pode também ver aqui dos seus clientes, você tem essa visibilidade. Aqui, por exemplo, indo para a tela inicial dele aqui, você tem visibilidade aqui de todos os seus clientes, como eles estão conectados. Aqui tem os símbolos, né? Se ele está conectado via wireless, se ele é um usuário cabeado, ou essa bolinha que é um usuário de VPN. Na mesma tela eu tenho visibilidade das aplicações, quais são as aplicações que mais são utilizadas na minha infraestrutura, né? E eu posso, inclusive, aqui... Né, Puxa, ele pega todo o pacote então, da rede, né? Pega o pacote de toda a rede e faz uma agregação. Legal, né? Sim. O YouTube, poxa. Exatamente. Então eu consigo ver, por exemplo, de forma bem rápida, né? Quais são os usuários que estão consumindo o serviço de YouTube. Eu posso aplicar regras para eles, né? De forma bem rápida aqui também. E deixa eu clicar, eu queria mostrar um usuário VPN, né? Que eu acho que vai fazer bastante sentido para vocês. Sim, a gente vai... Motivos também, né? A gente usar essa solução por causa da VPN. Sim. Deixa eu mostrar aqui. A gente precisa até entrar para saber o que a gente considera ou não para essa parte da VPN.
Então, aqui é interessante porque como o cliente fechou um túnel VPN com o appliance de segurança, ele começa a me mandar as informações relacionadas a esse usuário, né? Então, o Victor, ele tem aqui um macOS, está conectado via VPN. Eu posso fazer captura de pacote desse usuário VPN que está, sabe Deus aonde, né? Para resolver troubleshooting, essas coisas. Eu tenho ferramentas prontas para fazer isso, né? Então, um dos desafios que você pode tomar nota aí, né? É assim, olha, como é que eu faço captura de pacote do meu usuário client VPN na plataforma do concorrente, né? Quantos cliques você precisa? O que eu tenho que fazer para poder fazer esse serviço? Aqui eu cliquei no usuário, se eu clicar aqui Package Capture, eu vou capturar as informações, ver se as marcações estão corretas, se está tudo ok. As aplicações dele, tudo que está acontecendo, a gente omite por questões de privacidade, né? Tá desmarcado aqui, que é confidencial nosso. Mas o administrador, ele veria todas essas listas de aplicações. O score com a experiência, isso aqui é relacionado ao Analytics de One. Então, a experiência desse usuário, um score baseado em métricas, né? Se aí ele fala aqui, ó, perto de 50%, o cliente está frustrado, né? Frustration Experience, né? Então, Office 365 para esse usuário remoto está ok, o Meraki está ok, Salesforce não computou, e eu tenho as estatísticas aqui específicas desse usuário. Se eu quiser mudar alguma política específica para esse usuário, ou colocar ele em outro grupo de usuários para não ter mais vídeo, eu já consigo definir os grupos e já colocar, poxa, sim. Legal mesmo. Você pode fazer, então, criar suas políticas e aplicar de forma global, e aí você monitora a experiência, e se você quiser customizar, não, esse cara é um cara VIP, o Vitor, ele é o diretor lá de uma área, quero que ele tenha algum serviço específico priorizado, né? Voice WebEx, por exemplo. Né? Isso está incluso no pacote que a gente vai estar precisando comprar? Essa parte da funcionalidade, ou a gente tem que comprar alguma coisa separada? Não, está incluso. Está incluso. Porque toda a parte de políticas de configuração tudo que é relacionado a SD-WAN, né? Porque vocês estão adquirindo SD-WAN. Mas se vocês... A ideia também era ter o wireless, e aí a gente pode falar de opções, né? De estender o wireless para a casa do funcionário, colocar um access point baratinho na casa de cada funcionário, ou então colocar um aplicativo, um appliance de baixo custo para fechar VPN também. Existem várias opções que a gente pode tratar aqui. E todas essas funcionalidades que eu mostrei estão habilitadas default no dashboard. Então, você tem esses recursos disponíveis, você tem abertura de chamados aqui também, isso eu sempre gosto de mostrar também, que é um diferencial nosso. Na própria plataforma, você pode abrir um caso, e aí você tem a vantagem de, como você tem o time da Meraki por trás, fazendo a gestão dessa infraestrutura, né? Você não precisa mais ficar fazendo uma série de troubleshooting, de capturar de informação, essas coisas, para mandar ou agendar uma VPN com o cara, enfim, como geralmente a solução on-premise né? Você abre o chamado com o cara, agenda com ele, você libera acesso ou não, você tem a prerrogativa sua de liberar acesso à sua infraestrutura ou não. A partir do momento que você liberou, ele trabalha com você numa operação assistida, te suportando em alguma dúvida que você tiver aqui. Certo. Puxa. Né? Então esse assim, o que a gente costuma mostrar de diferenciais da plataforma, e aí, né, pergunto para vocês se faz sentido, se vocês enxergam isso como diferenciais. Sim, faz muito sentido. Não, faz muito sentido. Explicou muito bem, cara. Legal. Muito bom serviço. Achei muito legal. A questão da configuração de VPN, ainda colocar o perfil do usuário, para mim foi muito bom. Muito bom. Legal. Agora,
Fábio ou Edson, quem queira responder essa pergunta? São duas perguntinhas que eu e o Robson, basicamente, a gente tem que... Não sei se a gente já perguntou, a gente já esqueceu, mas a primeira delas, eu me lembro que quando a gente estava vendo a questão do SD-WAN e tudo mais, a gente estava preocupada com questão de balanceamento de link. Uma coisa que a gente viu nos outros competidores é que eles têm, basicamente, tem um jeito tradicional de balanceamento de link, que eles falam que é o load balancer clássico, que basicamente ele só vem uma métrica simples, que é, sei lá, tempo de resposta para determinada requisição, e eles direcionam tudo para aquele determinado link. E tem um outro que é um pouquinho mais esperto, que ele pega, sei lá, algumas métricas, que é jitter, entre outras métricas, que ele faz o balanceamento de link também em cima dessas métricas. Eu me lembro brevemente que parece que o balanceamento de link de vocês era um pouquinho mais inteligente, acho que ele tinha inteligência artificial, algo do gênero. Como é que era o balanceamento dos links de vocês, dos links WAN de vocês? Edson, você quer mostrar, Edson? Acho que você está no mudo, tá? Pronto. Deixa eu mostrar aqui. Estão vendo minha tela? Estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Que às vezes esse headset não é muito bom. Tá? É bem simples configurar SD-WAN, né? Você escolhe aqui o uplink que você quer conectar. A gente tem a opção de alguns equipamentos com backup em celular, né? E aqui, para você fazer load balance, você pode fazer de uma maneira automática, né? E ele vai fazer o balanceamento dos dois links que você tem de forma automática, né? E você pode também criar regras de SD-WAN, né? E aí, quando você cria a regra de SD-WAN, é aqui nessa opção SD-WAN Policies, né? Então, eu venho aqui e quero criar uma regra. Por exemplo, eu quero que e-mail, que o tráfego de todos os e-mails, por exemplo, né, ele vai para o link 1 ou link 2. É tão simples quanto isso, configurar. Ou eu quero que é como se fosse um QoS, mas eu escolho por que link preferencial eu quero mandar. Isso é o SD-WAN, né? Na realidade, para você poder fazer isso, você precisa ter uma VPN fechada. Com a VPN fechada, você consegue medir latência, jitter e todos esses parâmetros que você mencionou, né? Mas o balanceamento automático, pelo menos ele tenta fazer balanceamento por esse jeito, ou ele não consegue, né? O balanceamento automático? Ele pega essas métricas, eu não sei. Isso daí é só essa dúvida. Não, só automático. Se você pode criar uma regra de SD-WAN, né? E aí ele vai balancear de acordo com a regra que você definiu. Que normalmente quando a gente fala de SD-WAN, a gente está criando uma regra baseada em alguma aplicação específica, né? Então a gente faz uma regra baseada numa aplicação, né? E aqui, deixa eu colocar aqui, por exemplo, gaming. Eu quero otimizar os jogos da Blizzard, por exemplo, mas eu posso também criar uma regra que eu vou dar preferência para todo o tráfego de voz passar